Salve, salve, segundona para você! Já estamos chegando no final do dia. Estava esperando aqui algumas informações interessantes para tentar fazer um resumo do que foi o final de semana e esse começo de semana com dois jogos importantes para Remo e Paysandu. O Remo que empatou sábado com o Brusque lá em Santa Catarina, no Augusto Bauer, e o Paysandu que ontem empatou em casa em 1-1. Mesmo placar, né, do Remo, mas empatou em casa, jogo que tinha todas as possibilidades de vitória, assim como o Remo teve o jogo também para vencer. Aliás, o Guerreirão até no Bola na Toa resumiu bem. Remo e Paysandu podiam ter vencido, podiam ter empatado como empataram e podiam ter perdido. Mas menos mal que pelo menos o Remo ganhou um ponto fora de casa, mas ainda é pouco para a situação que vive na tabela, e o Paysandu desperdiçou 2 pontos em casa. Se tivesse 100%, estaria com 9 pontos, já estaria no G8 com 7 pontos, estaria na 7ª colocação. E o Remo, para mostrar que a fase é tão ruim, a Aparecidense conseguiu vencer o Ipiranga lá dentro de Erechim, e aí jogou o Remo de volta para a última colocação. Mas nada que esteja tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Mas a gente não quer isso não. Vamos recuperar, está na hora de dar a virada. Tá? Primeiro, as informações assim mais importantes do dia. O Remo começa também a liberar alguns jogadores, porque alguns vão ser contratados. Lateral, zagueiro, atacante de beirada e mais um centroavante. Caso do Rogério, ele está na lista de liberado pela diretoria, mas o Catalá pediu um prazo para observar o jogador, porque ele chegou fora de forma, sem condições físicas, clínica, está se recuperando no NASP e pode ser que seja aproveitado. O Rogério, por exemplo, não está nem inscrito na Série C, mas pode ser um jogador que o Catalá, que conhece o jogador, possa aproveitar. Mas na lista do Remo ele estaria liberado. O Remo liberou hoje o Raí, o lateral, por isso vai atrás de outro lateral, porque tem o Kelvin, né? E tem também o Leonan, que tem se mostrado um jogador em instabilidade, porque está sempre contundido. Mas existem outros nomes nessa lista azulina. O Wendel Lomar, por exemplo, pode sair. Estão falando em Soares, Álvaro, mas é difícil. Numa semana importante, que o Remo precisa jogar contra o América e vencer na quinta-feira, não adianta estar especulando muito, até porque eu não sou dono da verdade, nem vou ficar aqui dando o nome de jogadores que podem ser úteis ao Remo e, de repente, criar um clima assim, né, de animosidade, não é nada disso. No Paysandu, não. A gente tem informação, tanto que os jogadores não foram nem relacionados para o jogo. No caso, o Genilson, que era titular absoluto, né, o Gabriel Davis, o D'Agostini nem aparecia, né? O PH foi liberado, né? O Alex Matos, jogadores que não interessam mais o Paysandu, estão trabalhando a rescisão no departamento jurídico para depois serem oficialmente anunciados como jogadores desligados, como o Kelton e o Eric da base, que vão ser emprestados e não vão mais continuar no Paysandu. Operário e Paysandu, quarta-feira, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger, jogo dificílimo, mas o Paysandu já mostrou que tem força para jogar dentro e fora de casa. Precisa equilíbrio emocional. O mesmo acontecendo com o Remo, que teve a chance de matar o jogo contra o Brusque, que é um time aguerrido também, e o Remo demonstrou isso com a escalação do Catalá. O Catalá tem 2 jogos no comando, uma vitória e um empate. Então, como está no início, também não dá para você cravar aqui e ficar metendo o cacete. Mas tem jogador no Remo que está precisando levar alfinetada. Pablo Roberto, pelo amor de Deus, tá jogando porra nenhuma. Jogador que parece que, olha, joga só contra o Corinthians aí que a gente vai dar um futuro para você. E depois disso, cadê o Pablo Roberto? Né? O Pedro Vitor surpreendendo, fazendo grandes jogos. Então, altos e baixos no próprio Paysandu. Não deu para entender muito a escalação de cara do Paulão e do Robinho, né, no jogo. Jogadores que podem ser úteis, mas precisam estar na melhor forma. E a Série C não permite que você fique patinando. Ou você vai ou você fica. Não é hora de ficar. O Remo e Paysandu
tem que sair da situação que está. O Remo hoje na última colocação e o Paysandu o 15º. Tem que pontuar. A chance é agora. Mas novidades ainda virão. O Paysandu ainda vai dispensar jogador. E vai ter medalhão no meio. Eu não posso dar aqui nomes porque seria também leviandade da minha parte. Mas que vai ter gente graúda no meio dessa lista, pode anotar e conferir. Mas por enquanto a gente aguarda que pelo menos consigamos vitórias no meio de semana. Lá em Ponta Grossa contra o Operário e o Paysandu. E na quinta, feriado, à tarde, no Baianão, o América de Natal, que já venceu em casa o último jogo, né? E vem embalado também. Mas o Remo tem tudo para começar a sair dessa zona de desconforto. E o Paysandu subir na tabela. Valeu, galera. Vamos aguardar. Saiu notícia, pode vir conferir no Tomazão TV. Lá no Instagram e aqui no YouTube. A gente vai sempre trocando essa figurinha, informando você. Não deixe de assinar o canal. Vai aqui no botãozinho e ó, deixa o like aí que é muito importante para a gente valorizar o conteúdo. Aguardo você sempre por aqui. Esse é o nosso canal de comunicação. Aquele abraço.